Não, Mitsushiro. Ah, eu não queria que fizesse sol hoje. Preparei um matcha pra ver se eu fico mais inteligente. Eu desapareci essa semana porque Mami fechou um trabalho pra mim com uma marca. Tem outra forma de trabalhar, que eu tenho que ter mais foco e tal. Por isso que eu não consegui dar minha atenção total aqui pro YouTube. Como eu gosto que os nossos encontros sejam muito gostosos, eu precisava vir aqui de cabeça leve, sabe? Hoje eu não vou fazer nada muito elaborado. Daqui uns dias eu vou pra São Paulo, então eu tô economizando dinheiro. Agora atualizando vocês das novidades. Estou usando uma lente nova na minha câmera. Eu ainda não gravei nenhum vlog com ela, então eu não sei como é que tá ficando. Mas a gente vai se adaptando aí no meio do caminho, tá? Eu podia ter gravado um vídeo só pra postar aqui pra vocês, poderia. Mas aí eu não ficaria feliz e nem vocês. Eu sei que minhas irmãs dizem que gostam de assistir qualquer coisa que eu faço, mas eu gosto de aparecer aqui de um jeito, legal assim, né? Quando eu tô de boa e tal, por isso que eu não tô me cobrando super. Como o meu trabalho me permite fazer isso, a única coisa que eu e Mami precisamos fazer é ir no mercado, porque a gente tá praticamente sem comida. A princesa gosta de uma comida específica que só tem no Zafari. Tô tentando ver minha vida de jeitos diferentes, sabe? E eu tenho vivido melhor assim. Eu acho que quando a gente é criador de conteúdo, a gente tem medo que as pessoas percam o interesse na gente. E eu acho que esse foi o meu grande medo ano passado. Como eu tive uma versão minha que eu nunca tinha visto, que era uma versão muito deprimida, fiquei com muito medo que as pessoas não gostassem mais de mim aqui na internet. E aí eu acho que esse ano, pro meu trabalho, eu pensei que eu queria ser 100% eu mesma, como eu já comentei com vocês em outras situações. E se as pessoas perdessem o interesse em mim, eu decidi que eu faço o que eu precisar fazer pra sobreviver neste mundo. Tipo, se eu tiver que trabalhar limpando o chão, se eu tiver que voltar a fazer unha, que eu sou uma ótima manicure, que eu também não reconhecia isso, mas eu sou sim uma boa manicure, eu faço, sabe? Pra eu me libertar desse medo. Porque esse medo também tava me impedindo de criar as coisas do jeito que eu queria criar, me expressar do melhor jeito aqui na internet. E eu sempre gosto de pensar que eu sou só um ser humano. Eu não sou Batman, eu tô mais pro Coringa. Falando nisso, minhas irmãs assistiram o trailer do Coringa. Gente, eu amo tanto Coringa, eu acho que é meu filme favorito. Coitado do Coringa. Que injustiça. Eu nunca assisti o filme do Batman, mas eu não gosto do Batman. Se vocês nunca assistiram o filme do Coringa, assistam, minhas irmãs. Eu achei que eu não gostava desses filmes de DC e Marvel, porque eu nunca tinha assistido. E eu não assisti mais nenhum. Mas o do Coringa, esse com o Joaquin Phoenix, gente, puta filmaço. E as coisas que eu passo e que eu penso, não é possível que não tenha uma criatura no mundo que não tenha passado e sobrevivido. Vou deixar a vida me levar e era isso. Hoje eu acordei reflexiva. Vocês sabem, né, como é que eu sou. Faz parte do meu show. Tinha uma época que usavam isso, né, como capa de álbum do Orkut, do Facebook. Faz parte do meu show. Minhas irmãs, olha aqui que coisa mais coquete que eu e Mate fizemos. Ai, ficou uma graça. Eu amei. Eu é que não tô muito, meu comportamento não tá muito coquete.
Eu me esqueci de carregar meu microfone de lapela, então vai ter que ir com o microfone só da câmera mesmo. Quis jantar com mami hoje, aí passei um cafezinho na Dolce Gusto. Gente, eu tô muito viciada. Eu recebi uma Dolce Gusto porque eu estou podre de chique. E eu tô simplesmente apaixonada. Esse aqui que eu tô tomando, não me lembro do que é, mas tem canela. Minhas irmãs, esses dias que passaram aí, ficaram à vontade, assim, ó, de comer meu fígado, né? Porque eu dei uma desaparecida, mas eu voltei pra contar pra vocês a continuação da história. Eu deixo aqui, gente, tá? A lista gigante do que eu ainda tenho que contar pra vocês. No último episódio, a gente parou na parte que eu voltei pra casa dos meus pais. Eu terminei com o Roberto. E aí, muitas irmãs deram o pitaco do que aconteceu, que eu voltei com o Roberto. Não, gente, não foi isso que aconteceu. O Roberto, de fato, nunca mais me procurou. Ele cumpriu com a palavra dele. Eu também não procurei ele. Assim que eu fui morar na casa dos meus pais de novo, as minhas conversas com o Marcelo voltaram a se aprofundar. A gente conversava por mensagem, mas antes a gente conversava bem básico, assim, bem umas coisas aleatórias. E aí a gente começou a conversar mais profundamente. Ele me perguntou da minha vida, eu perguntei da vida dele. E um certo dia a gente acabou se reencontrando. 2 semanas depois de eu ter voltado para casa dos meus pais. Depois disso, os nossos encontros começaram a acontecer muito intensamente de novo. A gente voltou para a fase que a gente tinha vivido no início de 2018. Aí a gente começou a viver na metade de 2019. Encontros, era verão e aí a gente tinha encontros super românticos, calorosos, era uma coisa assim, eu achava que eu tava vivendo num filme. O Marcelo, gente, ele tinha uma energia meio de bad boy, assim, aquela energia completa de bad boy, então era uma coisa muito emocionante. Vivemos o verão de 2019 intensamente. Teve uma coisa que aconteceu, pra vocês verem como é. Eu não tinha voltado com o Marcelo, mas eu gostava do Marcelo, né? Gostava muito do Marcelo ainda. Ele demonstrava gostar de mim. Eu também não pedia pra voltar com ele. Ele não pedia pra voltar comigo. A gente ficou vivendo assim. Só que aí o que aconteceu foi que eu tinha uma colega de trabalho. Não vou falar o nome porque não veio o caso. Não sei se ela gostaria de ter o nome exposto aqui. A gente conversava e tal. E ela me falou que tinha visto. Ela conhecia o meu ex, o Marcelo, por foto. Ela me disse que tinha impressão de ter visto o Marcelo. Ela sabia que eu tava ficando com o Marcelo de novo. Que ela tinha impressão de ter visto o Marcelo no shopping. Um shopping ali perto do trabalho. Ai, gente, peraí que eu acho que eu tô com um tatu pendurado. Hoje eu tô atacada da rinite, sabe? Ela disse que tinha impressão de ter visto o Marcelo com uma menina de cabelo vermelho, cacheado, no shopping, na Pandora. Gente, que ódio que me deu aquilo, porque o Marcelo nunca me deu uma Pandora, nunca me deu um berloquinho que fosse. Tinha visto o Marcelo numa Pandora, ele só me dava presente merda, assim. Uns presentes que, tá, ok, tinha pagado um dinheiro, mas era umas escolhas muito ruins, sabe? Uma vez ele me deu um relógio, um perfume, uma vez ele me deu um perfume horrível. Tipo, parecia que ele não me conhecia, o mínimo, sabe? Não prestava atenção nas coisas que eu gostava. É que essa minha colega, ela trabalhava comigo no salão, na recepção. Ela trabalhava na recepção e eu era manicure. E aí, eu não lembro, ela depois do salão, ela chegou a trabalhar na Pandora. Daí eu não lembro se ela já tava trabalhando na Pandora e foi aí que ela viu ele, o Marcelo, com a guria, escolhendo o berloque, eu acho que sim. Eu acho que ela já trabalhava na Pandora. E aí ela foi um dia no salão e me contou isso. Ela falou assim, Vanessa, mas tu não tinha... não tava ficando com o Marcelo, que a gente conversava sobre as coisas tudo. E daí eu falei que sim. Daí eu não confrontei, sabe? Eu não sei o que me deu, que eu não falei. Eu pensei, eu não tô namorando com ele, eu não vou falar. Porque eu também não falei pra ele não ficar com ninguém. Não falei que eu não ia ficar com ninguém. Eu, de fato, não tinha ficado com ninguém de trouxa que eu era. Não porque alguém tinha falado alguma coisa, enfim. Cortei um pouco a liberdade com ele, mas não parei de ficar com ele porque eu era idiota e porque eu gostava, eu tinha fogo no cu. Só, tipo, não fiquei enganando meu coração, né? Não fiquei me dando esperança, só continuei ficando com ele, assim, casualmente. Um belo dia, ele me chamou pra ir no shopping, no final de semana.
E aí eu fui. E aí nesse dia ele veio com um papo de que ele queria reatar um namoro, que ele não tava confortável com a gente só ficando sem ele saber que a gente tinha um relacionamento um com o outro, que ele não tava feliz do jeito que tava e que ele queria voltar a namorar, que só ficar pra ele não era suficiente. Aí eu pensei, nossa, mas o que será que aconteceu, né? Tipo, a guria do cabelo vermelho e tal. Mas não comentei, assim. Só falei, tem certeza? Ai, agora eu não me lembro como é que ele falou. Eu não me lembro nem da justificativa que ele usou. Por que ele quis voltar? Voltamos a namorar. Isso foi em agosto, mais ou menos. Gente, foi a gente voltar. Deu tipo um mês. As coisas começaram a ficar estranhas de novo. Daí eu me lembro que, tipo, final de outubro, início de novembro, tava horrível o relacionamento. A gente voltou a terminar em... acho que foi início de dezembro, foi tipo uma semana antes do Natal. Nesse final de 2019, a minha menstruação simplesmente desapareceu. Por quê? Não sei. Tinha alguma coisa que estava desequilibrada na minha alimentação, de vitaminas, e aí eu marquei médico, eu fui na ginecologista, porque a minha menstruação não aparecia, a gente fazia tipo coisa de 3 meses. Antes da minha menstruação desaparecer completamente, eu tomava pílula sem ser contínua, aquelas pílulas com pausa de uma semana. E aí a minha menstruação simplesmente desapareceu. Não vinha nem na pausa da pílula. Aí eu parei de tomar pílula pra ver se ela voltava ao normal, não voltou. Então eu fiquei uns 3, 4 meses simplesmente sem menstruação. Nada, gente. Eu comecei a ficar apavorada. Eu pensei, será que eu tô com um câncer no colo do útero? Sei lá, alguma coisa. Eu não sabia o que estava acontecendo. No dia que eu marquei ginecologista, a menstruação desceu, gente, de um jeito que vocês não têm noção. Ela ia até tentar fazer Papa Nicolau em mim, não conseguiu. Só que ela disse que tava tudo certo, mas que eu não engravidaria tão cedo porque tava tudo errado nas minhas vitaminas e que o meu corpo não tava preparado para gerar uma criança e que por isso que tão cedo não ia estabilizar e tal. Daí eu pensei, então tá, né? Então não tô tomando pílula, também não vou ficar usando camisinha porque é um saco. Mas não é, gente. Não... Ai, gente, eu era muito idiota. Não faço o que eu fazia. Faço o que eu falo, não faço o que eu fiz. Início de dezembro, eu terminei com ele, porque eu não aguentava mais, ele me dava ghost, mas aí eu acho que eu já cheguei a contar aqui em algum vídeo aqui do canal, que eu vou deixar linkado, que já tem detalhado, daí vocês vão lá assistir. Ele me dava muito ghost a troco de nada, eu não sabia o que estava acontecendo, eu ficava sofrendo, porque eu gostava dele, eu ficava pensando que ele pediu para voltar comigo, e aí ele tava fazendo o jogo psicológico, eu perguntava o que tinha de errado, ele não me falava, gente, enfim, eu não vou contar de novo, senão vai ficar repetitivo, porque eu já tenho um como me fala aqui no canal. Parece que foi uma coisa que assim que o relacionamento começou a ficar estranho, eu comecei a me sentir esquisita. Daí meus peitos ficavam doloridos, que eu não podia nem raspar o braço, eu pensei, pronto, tô com câncer terminal, tô com uma coisa que eu vou morrer. E aí eu, só por descargo de consciência, porque eu tava me sentindo muito estranha, comprei um teste de gravidez e fui fazer na véspera do Natal e descobri que eu tava grávida. Do traste do Marcelo. Eu não me lembro detalhadamente, porque agora já passou mais tempo, eu já fui, ocupando a minha memória com outras coisas. Mas eu lembro que eu não falei pra ele na noite da véspera de Natal. Eu falei no outro dia, no dia de Natal, já final do dia. Ou falei de manhã? Ai, não me lembro. Eu sei que eu mandei mensagem pra ele falando que eu tinha descoberto que tava grávida. E aí ele simplesmente nem abriu a mensagem. E isso pra mim foi muito estranho, mas eu pensei, tipo, sei lá. Não consegui nem pensar em alguma coisa. Eu acho que eu também tava tão fora do ar comigo mesma que eu nem fiquei pensando muito. Não vou entrar muito neste ponto, porque já tem aqui no canal, então eu vou pular direto pra parte que eu vou cortar aqui, pro YouTube não ficar bravo comigo. Eu tô olhando aqui pro lado porque eu tenho aqui a ordem dos fatos, tá, gente? Por isso que eu tô olhando. Resumindo, eu tive um... Não foi espontâneo, foi um retido. A diferença é que ele fica preso e o espontâneo ele sai na hora que o feto morre, ele já sai. O meu não, o meu ficou ali retido, então ele demorou coisa de quase uma semana para meu útero expelir tudo. Na época que eu falei, muita gente achou que eu provoquei. Eu não provoquei, eu ia ter o filho, mas aconteceu alguma coisa que eu senti do nada uma cólica, fui no banheiro do trabalho e tava tipo menstruando. Nisso, gente, eu não tinha
voltado com o Marcelo, tá? Eu tinha tido uns flashbacks com o Marcelo, mas a gente não tinha voltado a namorar. A gente ia ter o filho, mas cada um na sua casa. Então vocês pensem o caos que ia ser. Pra mim foi uma experiência horrível, porque eu tive o em casa. Eu cheguei aí no médico, mas a médica me disse que ou eu fazia a limpeza no hospital ou eu deixava acontecer em casa naturalmente, e aí ela me recomendou que eu esperasse que saísse naturalmente para ser menos invasivo com o meu corpo. E aí eu escolhi esse jeito, só que eu não esperava que ia ser a coisa que foi assim. Vou até pedir para minhas irmãs que tiveram essa experiência não usarem a palavra mesmo aqui nos comentários, mas se vocês quiserem conversar sobre, desabafar sobre como foi a experiência de vocês, tá totalmente aberto, só cuidado nos comentários aqui, tá? Pra não dar nenhum problema no desempenho do vídeo. Mas minhas irmãs aí do outro lado, que eu sei que muitas irmãs também já passaram por isso, sabem que é horrível, é uma dor horrorosa, é uma coisa assim, de outro mundo. E daí eu não comprei nem remédio pra dor. Enfim, gente, eu passei muito mal mesmo, tive muita hemorragia. No dia que aconteceu, tava chovendo pencas, então a mãe e o pai tentaram chamar a ambulância, mas não veio, foi assim... Saiu tudo em casa, eu fiquei super fraca um tempão, fiquei anêmica. E nisso, o Marcelo vivendo a vida dele. Eu preferi também que ele ficasse lá no canto dele e eu ficasse no meu, porque daí a gente não ia mais ter um filho juntos, então não tinha mais porque a gente ter contato, né? Já que ele tinha me dado ghosting também antes do Natal, sem explicação nenhuma. Ele tava sendo super grosso, sem explicação nenhuma. Eu contei com mais detalhes, mais coisas lá nesse outro vídeo que eu vou deixar aqui na descrição. A gente terminou em dezembro de 2019. Quando eu comecei o canal aqui no YouTube, o meu primeiro canal foi mais ou menos em abril de 2020. Bem nessa época eu descobri que o Marcelo me traía. Depois de eu ter terminado já com o Marcelo, de eu ter tido de tudo ter acontecido, eu descobri que o Marcelo me traía. Então era por isso que ele tava estranho lá em dezembro, sabe? Sabe a coisa mais louca? A guria que namorava com ele na época, ele namorou comigo e com a guria ao mesmo tempo, de novembro a dezembro. Ali naquele breve instante, mas namorou. Duas ao mesmo tempo. E quando eu tava grávida e o Marcelo teve os flashbacks comigo, que ele agia como se estivesse sozinho, ele estava namorando essa menina. Inacreditável a podridão. É chocante, né? Mas tem muito por aí. Eu só fiquei sabendo porque essa guria que namorava ele, que na época que me chamou, ela me procurou, ela não tava mais namorando com ele, tipo, 2 semanas, ela me contou que, olha como é louco, ela viu as minhas fotos no celular dele, não lembro em que contexto, e aí ela viu as fotos que eu coloquei no meu relato de como eu tinha emagrecido, e ela viu que era a mesma pessoa. Então o YouTube me recomendou pra ela, e ela viu que eu era a ex, que ela tentava descobrir quem eu era, mas não conseguia. Tipo, ela sabia que meu nome era Vanessa, mas não sabia qual era meu sobrenome, o que também não ia ajudar, porque Vanessa Machado tem várias por aí, né? A gente bate numa árvore e cai 50 mil. Então foi isso, gente, basicamente. Enquanto eu tava sofrendo no Natal que ele não respondeu que ele teria um filho, é porque ele tava com a namorada dele. Nisso eu tava numa fase muito boa da minha vida, porque eu tava fazendo exercício físico, tava trabalhando tudo certo, tinha começado o canal aqui no YouTube, tava indo super bem, apesar do meu canal não ter sido monetizado naquela época. Na época que a guria, namorada dele, me procurou, ele começou a olhar meus stories também. E aí, como meu Instagram ainda era pequeno, eu não... Gente, eu tinha tipo 600 seguidores quando eu comecei aqui no YouTube. Eu conseguia ver quem via meus stories, né? Hoje eu já não consigo mais controlar quem olha meus stories. Era, sei lá, 100 pessoas que viam meus stories, então começou a aparecer o nome do Marcelo lá, o arroba do Marcelo, só que sem foto, sem nada. Só que o Marcelo, ele não tinha Instagram antes, ele era bem low profile. Gente, low profile é bom, mas também às vezes é ruim, desconfie, sabe? Tem várias coisas que são red flags aí. Esse é o problema, por isso que eu não namoro também, sabe? Porque eu acho que eu não tenho saúde mental. Sei lá, porque eu não tô afim também. Porque daí eu penso assim, tá, vou namorar, mas aí pra quê se eu não sinto falta, sabe? Não vou dizer nunca mais vou namorar. Às vezes eu sinto falta de namorar, mas aí tinha que ser um cara que soubesse fazer tudo, assim. Não dá pra ser um Agostinho. Tem que ser um cara que saiba fazer tudo, saiba trocar um chuveiro, arrumar uma internet que caiu, carregar uns pesos, fazer meu imposto de renda, que mais? Descer na portaria pra receber minhas encomendas.
Essas coisas assim. Dirigir pra me levar em algum lugar que eu queira ir, ser meu Uber particular. Essas coisas que eu começo a pensar, cara, eu até me casaria se fosse num contexto assim. Tipo, o cara fizesse tudo. Mas voltando aqui, né? O Marcelo via meus stories, começou a me seguir no Instagram, na conta do Instagram dele nova. Me mandou mensagem, ficava reagindo meus stories e eu não respondia. Porque estava sendo superior, gente. Coisa nenhuma, tá? Porque depois eu ainda caí na lábia do vagabundo de novo. Ai, meu Deus. Foi muito engraçado porque, tipo, um dia depois da ex dele me mandar mensagem, ele me mandou um texto gigante no Instagram falando que precisava falar comigo, que a gente precisava voltar e tal. Só que o que eu acho que aconteceu? Eles terminaram, tá? Eles estavam juntos desde dezembro até final de março, ali, abril. E daí eles terminaram e ele era uma pessoa que ele não ficava sozinho nunca. Então ele queria já engatar e engatar numa coisa que tivesse confortável. Hoje é essa análise que eu faço. Não era porque ele me amava, porque ele gostava de mim, porque ele me achava linda, maravilhosa, inteligente. É porque era confortável pra ele voltar comigo, que ele já me conhecia, já conhecia minha família, meus amigos. Então eu já sabia como é que funcionava todo o contexto, sabia que eu era uma trouxa. Então era mais fácil, já que a aventura com a outra namorada tinha acabado, ele voltar comigo. E daí, quem sabe, depois, quando terminasse comigo, voltava pra outra e daí ficava nisso até entrar uma terceira, quarta, quinta, sexta ali no bololô. E aí ele ficou me implorando pra voltar e eu falei que eu sabia do que tinha acontecido entre ele e a Marcela, vamos supor aqui, que é o nome, o Marcelo e a Marcela, que eu sabia que eles tinham namorado, que a Marcela tinha falado comigo, tinha entrado em contato comigo, tinha me contado tudo. A Marcela, gente, me contou que a mãe dele falava mal de mim, falava que eu tinha inventado, que eu tinha engravidado, e ele que ainda me falou coisas ali pra ter a criança, porque, pra quem não sabe, em Portugal o aborto é legalizado. Se eu quisesse, existia a possibilidade de eu não ter o filho. Mas sabe aquele tipo de cara que quer sempre te ter presa ali? Não é que ele gosta de ti, mas ele quer sempre ter alguém pra... Nossa, meu filho! Pra massagear o ego dele, abra bem o olho. Se tu não abrir teu olho, às vezes o cara vai te engravidar só pra te ter ali presa pra sempre. Isso não quer dizer que ele te ama. Quer dizer que ele quer te controlar. Esse é irmão desse. Ai, gente, agora eu me lembrei de uma coisa, de situações muito desconfortáveis, mas, assim, é um emaranhado de coisa tão grande que o próximo episódio de Conversa sobre o Ex vai ser o último, mas aí eu vou terminar de contar tudo pra vocês que teve, que eu vou lendo aqui na lista que eu fiz por cima e eu vou me lembrando de mais coisa. Não, deixa eu até colocar aqui. Meu Deus, quanta vergonha eu passei por causa dessa criatura. Chegamos ao final do vídeo e eu queria introduzir um novo quadro, que é o Clube do Livro, o Book Club, para ficar mais chique aqui na minha fonte. Eu acho que eu já comentei com vocês algumas vezes que há muitos anos atrás, na minha adolescência, eu tinha um canal sobre literatura aqui no YouTube, só que não rendia muito porque nem todo mundo se interessa por esse assunto, por esse tema. Então o que eu decidi fazer agora é colocar o Clube do Livro no final de alguns episódios, assim quem não gostar pode sair. O vídeo tá sempre minutado aqui embaixo, tá? Então vocês podem ir direto no assunto que interessa a vocês. Clicando na descrição aqui tem os quadros separados. Só que eu queria fazer, eu tô numa fase da minha vida que eu tô gostando de experimentar coisas novas pra ver se funciona, se não funciona tudo bem, mas pelo menos eu tento e vejo que deu. E aí um livro que eu sempre falo pra vocês é esse aqui, O Poder do Agora. Esse livro me tocou muito. Eu comecei a ler ele por recomendação de um youtuber português, que é o Miguel Luz. Ele tinha um podcast na época, uns 3 anos eu assisti, e aí ele recomendou alguns livros e esse aqui foi um deles. Eu comprei lá em Portugal mesmo, por isso eu vou ler uns trechos que eu marquei aqui e vai ser um pouco estranho porque tá no português de Portugal. Resumindo, teve várias vezes que eu peguei esse livro desde que eu comprei ele, li umas páginas, larguei, só que aí ano passado, quando o pai ficou doente, eu levava ele pra recepção do hospital. Me pegou de uma forma tão forte, parece que ele conversava comigo. E aí, desde então, eu virei testemunha do Poder do Agora. Ele é bom pra pessoas muito ansiosas. Eu ainda não sei muito bem como vai funcionar o Clube do Livro aqui no canal. Não sei se vai ter sempre. Mas aí, quando eu tenho essas vontades de conversar com vocês, eu não tô gravando vlog, aí eu perco o fio da meada, o pensamento já não tá mais igual. Por isso que eu quero
trazer pra vocês essas partes que eu vou deixando demarcada no livro, tá vendo? Que daí pelo menos não fica aqui à toa. Pelo menos eu compartilho com minhas irmãs. O nome desse autor é Eckhart Tolle. Eu li só mais um livro dele. E aí é que eu vou ler a introdução, que ele fala como ele mudou, né? Até os meus 30 anos vivi num estado de quase permanente ansiedade, intercalada por períodos de depressão. Uma noite, pouco depois de ter feito 29 anos, a minha idade de agora, acordei de madrugada com uma sensação de absoluto terror. Tudo parecia tão estranho, tão hostil e tão completamente sem sentido que gerou em mim um profundo ódio pelo mundo. A coisa mais repugnante de todas, no entanto, era a minha própria existência. Que razão tinha eu para continuar a viver com este fardo de infelicidade? Por que continuar com esta luta constante? Quer dizer, tá aqui num momento bem crítico. Não posso continuar a viver comigo mesmo. Era o pensamento que se repetia na minha mente. Depois, de repente, dei-me conta da peculiaridade de tal pensamento. Se não posso continuar a viver comigo, é porque em mim deve haver dois. O meu eu e o comigo mesmo, com o qual não posso viver. Talvez, pensei, apenas um deles seja real. Uma coisa aí pra gente pensar, hein? Fiquei tão desorientado com esta estranha descoberta que a minha mente parou. Eu estava plenamente consciente, mas deixou de haver pensamentos. Ninguém é obrigado a acreditar e tal, né? É só um livro aqui pra gente pensar sobre isso, refletir, sabe? Por isso que eu queria trazer pra vocês, porque ele me fez refletir muito sobre essas coisas. Eu sou a Vanessa, eu tenho 29 anos, eu trabalho com o YouTube, mas o que eu sou mesmo? Porque essa é a minha idade, o meu trabalho, meu nome. Mas no fundo, o que eu sou? Tu é o teu trabalho? Ou tu é os lugares que tu frequenta? As coisas que tu assiste? Mas também daí, se a gente faz isso, que naquele outro livro lá eu conversei com vocês, que a gente faz as coisas, os nossos gostos nem são nossos. Tipo, se tu tem aí um sonho de ir pra Nova York, esse sonho nem é teu mesmo, é um sonho que foi colocado na tua cabeça pelo capitalismo. Isso é o que eu acredito, né? Aí também pode ser uma viagem. Mas se tu gosta de tal série, é porque ela foi feita por alguém e foi colocada ali pra tu gostar, justamente, sabe? Então o que a gente é? Além dos nossos gostos, da nossa profissão. Mas o que eu gosto que ele fala aqui é que a gente se identifica com a forma. E o que é a forma? A forma, pra mim, sou eu, a Vanessa, youtuber, que mora nesse apartamento, que tem um gato chamado Princesa. Mas aí se eu perco tudo isso, quem sou eu? Como é que daí eu não me perco de mim? Tá entendendo a viagem? Gente, eu comprei essa cadeira e ela virou da princesa, assim. A princesa acha que é propriedade dela e tudo bem, né? Rabinho cheiroso. Ai, que rabinho. Não tá gostando, né? Tá aí batendo o rabo. Não irei me estender aqui, porque eu quero a opinião de vocês sobre como vocês acham que eu posso tocar o Book Club. Eu acho que eu vou fazer assim uma mistura de passagens de livro que eu goste, recomendações para minhas irmãs, a gente pode ler juntas, vocês que sabem, daí vocês vão me dizendo. Eu fiz uma espécie de clube do livro, um episódio, e que eu gostei muito de fazer, que eu vi que minhas irmãs gostaram muito, quando eu falei sobre aquele livro Sapiens, que inclusive vocês acreditam que eu não terminei de ler, gente. Ele tá lá, falta bem pouquinho. Pra leitura eu não tô mantendo o foco, mas talvez agora com o Book Club isso me incentive. E é bom que expande o vocabulário, deixa melhor a dicção, Daniela, deixa mais, como é que diz, quando tu tem mais coisa na mente pra conversar. Referências, não. Ah, ó, se eu estivesse lendo eu saberia o que eu tô querendo dizer. Vou ficando por aqui, minhas irmãs e meus irmãos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem um likezinho pra ajudar a irmã. Se inscreve no canal quem ainda não for inscrito. Gostar do meu tipo de conteúdo, pra gente não se perder neste mundão de meu Deus. Deixa aqui um comentário também, que eu gosto de conversar com vocês. Gosto de saber o que vocês estão achando. Obrigada pelo carinho que vocês têm sempre. É muito importante pra eu continuar o meu trabalho aqui com gosto. E é isso, meu coração. Um beijo. E tchau!